nosso primeiro encontro de 2015, nós queremos saudar os nossos irmãos aqui presentes em sala de aula e também todos os internautas que nos acompanham no YouTube. Deus nos abençoe mais uma etapa dessa nossa longa jornada de estudo da Palavra de Deus. Continuamos o nosso estudo do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Um brevíssimo resumo desse capítulo, situando no contexto do livro. O castigo de Babilônia, que começa a ser descrito no capítulo 17, se estende até o meio do capítulo 19. Então nós estamos em pleno andamento, em pleno estudo desse relato jubiloso da manifestação do castigo da grande prostituta, daquela mulher que seduziu muitas nações, do Império Romano, que causou muito sofrimento à Igreja de Cristo, que derramou muito sangue, o sangue dos cristãos. Ela que outrora se julgava inexpugnável, se julgava onipotente, agora se revela absolutamente frágil e desmorona e desaba, mas antes é punida duramente pelo Senhor. Terminamos o ano de 2014, se não me engano, no versículo 10. Ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para a tua execução. Já no capítulo 17, o sofrimento da grande prostituta começa a se revelar com toda a sua crueza. O ímpeto dela agora se volta contra ela. A arrogância, a presunção, a insanidade, o despotismo e todas as outras palavras que possam descrever o Império Romano ateu e extremamente virulento, extremamente violento, impiedoso contra a igreja, agora recebe o justo castigo de Deus. Esse capítulo 18 é o capítulo dos 3 lamentos. 3 categorias de pessoas vão se lamentar de forma muito parecida. Vamos dar uma olhada e hoje começamos já o primeiro lamento. Quem são as primeiras pessoas que vão se lamentar? Versículo 11. Os negociantes da terra vão chorar e vão se lamentar. O choro deles vai aparecer no versículo 16. E eu quisera que nós lêssemos agora em silêncio. Eu somente leio em voz alta por causa da edição do vídeo. E vocês acompanham, vamos comparar as 3 categorias de pessoas que vão se lamentar pela ruína da grande prostituta. Primeiro, os negociantes da terra. Vejam o versículo 16. Ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Como estamos começando no versículo 11, eu só queria lembrar para vocês o versículo que trata dos reis da terra, esses reis da terra aparecem no versículo 9. É a primeira categoria de pessoas que usufruíam, que desfrutavam, que se aliaram à grande prostituta. Agora, eles não têm mais essa grande prostituta e choram e se lamentam. Vejamos o lamento dos reis da terra no versículo 10. Ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para a tua execução. Comparem o final do versículo 10 com o início do versículo 17. No versículo 10, bastou um momento. No versículo 17, num só momento, evocando aquela ideia de rapidez, de instantaneidade. Vejam como são as coisas. Quem outrora se considerava eterna, bastou um piscar de olhos, por assim dizer, para que ela ruísse, para que ela desabasse,
para que ela desaparecesse. Agora, por favor, pule para o versículo 17, segunda parte, porque no versículo 9 temos os reis da terra se lamentando. No versículo 11 temos os negociantes da terra também se lamentando. Agora vejam no versículo 17, todos os pilotos, os navegantes, os marinheiros e os que trabalham no mar também vão se lamentar. E vejam como é o lamento deles, também muito parecido com os lamentos dos reis, com o lamento dos reis e com o lamento dos negociantes da terra. Versículo 19, ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, bastou um momento para ser arrasada. Parece até um refrão, parece até um chavão, que aparece em todos os três lamentos. Todas essas categorias, elas, digamos assim, usufruíam daquilo que o Império Romano podia proporcionar. Os reis que se aliavam com o Império desfrutavam de suas benesses. Os mercadores da terra, idem. E vamos ver quais eram as mercadorias, aliás, citadas no versículo 12. Daqui a pouco nós vamos ver essas mercadorias todas. O Império Romano era, de fato, uma potência naval. Daí vocês percebem o que hoje nós chamamos de marinha mercante, não marinha de guerra. Claro que o Império Romano tinha muitas naus. O Império precisava, para garantir a sustentabilidade bélica do seu Império, de muitos navios para deslocar as tropas. Seria o que hoje nós chamamos de marinha de guerra, a marinha militar. Mas tem a marinha mercante, aquela parte da marinha que compra, vende, leva e traz mercadorias. E isso injeta na economia um capital. E onde tem capital, tem gente. E onde tem gente com capital, nós temos o comércio, nós temos o desenvolvimento da sociedade, com todas as vantagens e desvantagens, por favor. E isso gera riqueza, gera divisas, enfim, bens, serviços, etc. As cidades crescem e assim por diante. Ou seja, era um império bastante sólido do ponto de vista militar, do ponto de vista naval, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E ruiu, e desabou, num só momento. Leiam o versículo 17, bastou um momento, versículo 10, e também o versículo 19, bastou um momento para ser arrasada. Essa breve introdução é somente para nós mostrarmos o porquê dessas três categorias. Categorias que tinham muitos interesses, que usufruíam e desfrutavam, que enriqueciam das benesses em virtude de estarem aliadas ao Império. Então vamos ao versículo 11. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Vamos ler o versículo 12, o versículo 13, porque esses dois versículos vão descrever o que era que os negociantes da terra carregavam, compravam, vendiam. Eles viviam disso: carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamomo e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Agora vem a surpresa. Essa relação de mercadorias que eram comercializadas por esses comerciantes, essa relação foi inspirada num capítulo do Antigo Testamento. São João,
de novo, pela enésima vez, eu recordo, era um profundo conhecedor dos textos do Antigo Testamento. E ele foi buscar no capítulo 27 do livro do profeta Ezequiel essa relação. Esse capítulo, como vocês estão percebendo, é um cântico fúnebre sobre a queda de Tiro. Tiro era um reino, era um império. Tiro ainda hoje existe. É uma cidade litorânea de um país chamado Líbano, norte de Israel. Sempre Tiro era uma ameaça a Israel. Muitas guerras o reino de Tiro realizou contra Israel. Aqui, a profecia descreve a queda desse império. E lógico, em proporções bem inferiores, porque era um império geograficamente bem reduzido, nem se compara com o Império Romano do tempo de São João, mas era um império muito florescente. Vejamos quais eram os produtos comercializados pelo reino de Tiro. Por favor, a partir do versículo 12. Tarsis negociava contigo toda espécie de riqueza, pagando as tuas mercadorias com prata, ferro, estanho e chumbo. Javan, Tubal e Meshec traficavam contigo e te traziam à guisa de moedas de câmbio, escravos e objetos de bronze. As gentes de Togorma pagavam com cavalos de raça, cavalos de sela e mulas. As de Dedã traficavam contigo teu mercado e se estendia a inúmeras praias e te davam em pagamento presas de marfim e de ébano. Edom trazia contigo comércio de uma multidão de víveres e te pagava com rubis, púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel também traficavam contigo e te forneciam trigo de minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Damasco, e assim por diante. Todas essas riquezas, e continua, por favor, lá no versículo 27, nós temos a descrição de mais riquezas. Vocês percebem nessa leitura que era uma nação que tinha laços comerciais, que tinha acordos comerciais com dezenas de nações, de reinos. E tudo isso vai desabar, vai desaparecer. Não existe nada, absolutamente nada, que possa impedir, versículo 32, a aflição. Quem era semelhante a Tiro, agora emudecia no meio do mar. Agora, versículo 34, que naufragaste no mar, sepultada no fundo das ondas, tua carga e teu equipamento estão sepultados contigo. Todos os habitantes das ilhas estão apavorados com o que te aconteceu. Seus reis estão tomados de terror, sua fronte está abatida. Os mercadores dos povos estrangeiros assobiam ao ver-te. És objeto de terror, aniquilada para sempre. Então vejam, São João, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, conhecedor dessa descrição, dessa elegia fúnebre, contemplando a profecia que acabou se cumprindo, Tiro, enquanto cidade subsiste hoje, mas o reino desapareceu, da mesma forma que Roma, como cidade, hoje subsiste, é uma linda cidade. Santo Padre reside lá, a sede do catolicismo é Roma, mas enquanto império, ela desapareceu, ela ruiu, desmoronou. Então São João muito habilmente faz uma adaptação na sua redação daquilo que vai acontecer com Roma, com o Império Romano. Ele descreve essa ruína nos moldes de Ezequiel, que descreveu a ruína de Tiro. Está claro? Está claro? Muito bem. Agora eu quero, deixe a Bíblia aberta em Ezequiel 27 e vamos fazer um estudo comparativo para ver esses produtos descritos por São João
por favor. Se eles aparecem em Ezequiel 27, tá bem? Então vamos ver. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Lá no versículo 12. Vamos encontrar isso em Ezequiel 27, 12 e 22. Ainda que com nomes diferentes, por favor. Com nomes diferentes. Mas São João agrupa o que está em Ezequiel 27, 12 e 22, no início do versículo 12. Depois, linho fino e púrpura. Estão vendo aí no versículo 12 de Apocalipse 18, Apocalipse 18, versículo 12, linho fino e púrpura. Onde vocês vão encontrar isso em Ezequiel 27? Vejam os versículos 7 e 16. Vamos continuar. Objetos de marfim, versículo 12, Apocalipse 18. Vamos ver se ele aparece em Ezequiel 27, 19. No versículo 15 ele aparece, é verdade, marfim e ébano, perfeitamente. Vamos agora a objetos, a perfumes. Os perfumes aparecem, todo o versículo 13, cinamomo, essência, aromas, mirra e incenso. Então são os perfumes. Ezequiel 27, 22. Ezequiel 27, 22. Os mercadores de Sabá e de Reema faziam negócios contigo e te pagavam com perfumes de primeira qualidade, e segue. Muito bem. Depois vamos aos alimentos. Vejamos aqui os alimentos. Já começa no versículo 13, Apocalipse 18. Nós temos vinho, óleo, farinha de trigo. Isso em Ezequiel aparece nos versículos 17 a 18. 17 a 18. Mel, azeite, vinho. Muito bem, então outra categoria, alimentos. Depois outra categoria, voltemos ao Apocalipse. Os animais. Vejam no versículo 13. Animais de carga, ovelhas, cavalos e carros. Isso nós encontramos em Ezequiel 27, 21. Ezequiel 27, 21. A Arábia e todos os príncipes de Quedar traficavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes. Animais. Agora, um tráfico, uma constatação, veja, no versículo 13, Apocalipse 18, Roma também traficava escravos e outros homens. Escravos e outros homens. Alguns estudiosos aqui enxergam esses outros homens também os cristãos, que eram tratados por alguns imperadores como se fossem escravos, porque não tinham dignidade, não tinham absolutamente nenhum direito, eram perseguidos e não raro eram mutilados, intimidados e mortos. Muito bem, escravos e outros homens. Apocalipse 18, 13. Vamos a Ezequiel capítulo 27, versículo 13. Capítulo 27, versículo 13. Javã, Tubal e Meshech traficavam contigo e te traziam à guisa de moedas de câmbio escravos e objetos de bronze. Então, São João redige esse lamento nos moldes de Ezequiel capítulo 27. Muito bem, voltemos a Apocalipse 18, ao versículo 14. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou, toda a magnificência e todo o brilho se apagaram, e jamais serão reencontrados. A interpretação aqui é muito fácil, aliás, ela está até evidente, eu diria mais, dispensa até qualquer comentário. É como se São João dissesse: agora está terminado o tempo de tua maturidade ardente e ávida. Chegou o momento
do julgamento de Deus. Tu estás agora experimentando a força avassaladora de Deus que te castiga, que te pune, que te dá a justa medida da tua ira, da tua depravação, da tua idolatria, da tua arrogância. Muito bem. Terminado esse primeiro lamento, vamos agora aos mercadores. Recordando, o lamento desses mercadores vai vir agora. São esses negociantes da terra, do versículo 11. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, pararão ao longe de medo de seus tormentos, e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Li, porque é um bloco só, o bloco do lamento dos mercadores, de 15 até a primeira parte do versículo 17. Agora, vamos voltar para Ezequiel, para perceber que esse lamento aqui está inspirado em Ezequiel 27, de 30 a 32. Ezequiel 27, de 30 a 32. Eles fazem ouvir sobre ti o seu pranto com gritos amargos, cobrem sua cabeça com poeira e rolam na cinza, arrapam a cabeça por tua causa, vestem sacos. Eles te choram com o coração angustiado, em amarga lamentação. É muito sugestivo isso, porque primeiro temos a descrição da desgraça, e depois nós temos o quê? O lamento daqueles que foram vítimas dela. E é impressionante como o lamento, lógico, tem sua peculiaridade, porque estamos muitos séculos depois de Ezequiel, mas os termos dos dois lamentos são muito parecidos. Tiro se lamenta, os marujos, no caso aqui, estão se lamentando, e os mercadores que traficavam mercadorias com o império também choram amargamente, também se angustiam dolorosamente, porque perderam o fruto, o lucro decorrente do seu negócio. Não existe mais absolutamente nada. Reparem, de novo eu peço a comparação com os versículos, com o versículo 10. Esse é o segundo lamento, o que nós já lemos, né, versículo 16, com o versículo 10. Versículo 10, os reis da terra. Versículo 16, os comerciantes, os mercadores. Ai, ai da grande cidade Babilônia, versículo 10. Ai, ai da grande cidade, versículo 16. Só não aparece a palavra Babilônia. Depois, cidade poderosa, dizem os reis. Os mercadores não dizem isso. Também é irrelevante, está subentendido. Os reis da terra, no versículo 10, dizem: bastou um momento para a tua execução. E os mercadores, no versículo 17, dizem: num só momento, toda a riqueza foi devastada. Devastação e execução são sinônimos. Bem, eu penso que de 15 a 17, primeira parte, não temos maiores dificuldades. De novo, São João se inspira em Ezequiel, capítulo 27, e faz uma adaptação muito oportuna da desgraça que haveria que atingir o império de Tiro no seu tempo, os lamentos do seu tempo. São João faz uma habilíssima adaptação.
Continuamos o versículo 17, segunda parte. Agora vêm os pilotos, vêm os navegantes, vêm os marinheiros e todos os que trabalham no mar. Então, somente repetindo, Roma era um reino que se aliava a outros reinos. Lamento dos reis. Roma era um império que subsistia e crescia também com o comércio, segundo o lamento, os mercadores. E agora, Roma era um império naval. Também com a sua frota, Roma injetava em si muito dinheiro. Traficava. Tráfico aqui no sentido, não no sentido de drogas, mas traficar é transitar, é levar de um lugar para outro. Tráfico é trânsito de mercadorias. Pois bem, todos os pilotos e todos os navegantes, versículo 17, os marinheiros e todos os que trabalham no mar, paravam ao longe e exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: ai, ai, da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. São 3 blocos de 3 descrições de tragédias de ruínas, uma atrás da outra, e 3 categorias de pessoas que se lamentam. Se lamentam não é tanto com pena do império, não, por favor. Eles aqui não têm pena do império coisa nenhuma. Lamentam porque perderam, desculpe a expressão rasteira, a boquinha. Porque perderam o lucro. Porque perderam as benesses. Não é somente Roma que perde, mas os que alimentavam Roma com sua riqueza, com sua opulência, com sua mercadoria, com o seu prestígio, com o seu dinheiro, com aquilo que ela possuía. Nenhum império subsiste com recursos próprios. Ele precisa, para crescer, fazer alianças. Ele precisa buscar fora de si. Nenhum país é autossuficiente em tudo. Daí existe a prática do comércio, indo exportação e entrando em importação. Não é? E é isso que gera riquezas, ou, dependendo da circunstância, a desgraça, a ruína, etc. Nós sabemos que o déficit na balança comercial implica exatamente isto. Esse mês ou esse ano, o país importou mais do que exportou. Isso, na prática, é prejuízo. Superávit é o contrário. Quando o país exporta mais do que importa, então o saldo é positivo na balança comercial. Isso não existe mais. Desabou, acabou, é ruína completa, é incêndio. Agora Roma é uma morada de demônios, isto é, não há uma alma vivente ali. Desapareceu completamente a outrora inexpugnável grande prostituta. Bem, essa narrativa dos versículos 17, segunda parte, até o versículo 19, ela é inspirada em Ezequiel 27, de 27 a 29. São João, muito hábil, conhecedor do Antigo Testamento, se espelhou nesses 3, se inspirou e se espelhou nesses 3 versículos para descrever o terceiro lamento. Vamos ao texto, Ezequiel 27, de 27 a 29. Tuas riquezas, teus víveres, teus produtos, teus marinheiros e pilotos, e consertadores de navios e corretores, todos os guerreiros que possuías contigo e a multidão que tinhas a bordo, foram tragados pelo mar no dia do teu naufrágio. Aos gritos
dos teus marujos tremeram as plagas. Então desceram do navio todos os remadores, os marinheiros, os pilotos do mar ficaram em terra. Parece até que é quase uma reprodução literal. Mas também Tiro, cidade litorânea, hoje também, tinha um comércio naval intenso, e era grande inimiga de Israel, o Império Romano, idem. Atenção, todos vocês sabem que quando se fala de Roma, entende-se o Império Romano e também a cidade de Roma. A cidade de Roma não é litorânea. O mar, a praia mais próxima de Roma fica em Lido, de Ostia, uma cidade a 40, 50 quilômetros de Roma. Portanto, Roma mesmo não tem porto, mas a cidade de Ostia, sim. De qualquer maneira, é uma península cercada de água, a própria definição de península, é uma parte colada, por assim dizer, com o continente, mas cercada de água, diferente de ilha, que é toda cercada de água. Então, é um país que tinha que ter como sede de um império uma frota naval poderosa, militarmente falando e comercialmente também falando. Muito bem. Vejam no versículo ainda em Ezequiel, a expressão quem é semelhante à grande cidade? Ezequiel 27, 32. Em sua aflição, entoarão uma ode fúnebre sobre teus males, e a seguinte elegia: quem era semelhante a Tiro, agora emudecida no meio do mar? Grave bem essa frase, e vamos a Apocalipse 18. E exclamavam, ao ver a fumaça do incêndio, que havia de comparável a essa grande cidade? É uma pergunta um pouco irônica, para não dizer debochada. Quem é? Veja quão imponente você era, e agora não passa de um monte de escombros, não passa de uma ruína, não passa de uma cidade fantasma. É um deboche irônico, como quem diz: quem te viu, quem te viu. Pois é. Caríssimos, não esqueçam a dimensão espiritual de tudo isso. Nenhum poder humano subsiste eternamente. Nenhuma arrogância, seja ela de pessoa física, de pessoa jurídica, nenhum grupo de pessoas, nenhum regime, nenhum sistema, nenhum ser humano perdura com sua violência, com sua virulenta arrogância por muito tempo. E isso é que torna a leitura do Apocalipse algo fascinante e confortador. Passam os arrogantes, os estúpidos, os brutos, os violentos, os assassinos, os estupradores, passam os regimes totalitários. Isso é de extrema importância. Não percam o pano de fundo, o recado, por assim dizer, que subjaz nesses capítulos 17 e 18. Por favor. Muito bem. Versículo 19. E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Vamos ver aqui a alusão a essa riqueza, a essa opulência de que fala o autor do Apocalipse, São João, em Ezequiel 27:33. Deixe gravado aí com a mão Apocalipse 18:19, e vamos a Ezequiel 27:33. Vamos ver a opulência de Tiro. Quando os teus comerciantes saíam das ondas, abastecias os povos. Pela multidão das tuas riquezas e de teus víveres, tu enriquecias os reis da terra. Tiro era um rei opulento. Opulência, porém, que desapareceu da noite para o dia. Puf! Uma quimera, algo efêmero,
visita Tiro, descobre hoje, tem a Tiro antiga, veterotestamentária, um monte de ruínas. E tem a Tiro nova, cidade bonita, enfim, balneário, etc. Mas a Tiro, no passado, simplesmente desapareceu. Muito bem. Agora, o troco. O versículo 20, vamos a Apocalipse 18, 20, o troco. Vocês já estão lendo, estão percebendo os que choravam, os que se lamentaram, os que fugiam de medo, os que viviam na extrema insegurança, no medo, no pavor, no quase desespero, os remanescentes dessa cruel, desta brutal perseguição, vão exultar. E mais, os que morreram vítimas desse império, que já estão no céu, também se alegram no céu. O dedo de Deus agindo, a justiça do Senhor se manifestando. Festa no céu, festa na terra. Versículo 20, por favor. Exulta sobre ela, ó céu. E também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. O céu exulta. Nós já estudando, já vimos no Apocalipse, que os nossos irmãos que estão no céu, de alguma forma sabem, pelo menos de alguma coisa que acontece aqui na terra. Por uma razão muito simples. Deus é Deus e pode dar a conhecer a quem Ele quiser o que Ele bem entender, da maneira que Ele considerar mais sábia. Quem pode recordar o texto do Apocalipse, que já vimos, que prova que os nossos irmãos que estão na terra, no céu, os nossos irmãos que estão no céu, particularmente os mártires, sabem de alguma coisa que está acontecendo aqui na terra. Alguém memorizou algum texto? Eu vou dizer qual é a passagem e aí vocês vão procurar. Eu só não vou dizer o capítulo para vocês descobrirem, tá certo? São João vê as almas daqueles que haviam sido mortos, elas estavam debaixo do altar e clamavam: até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que estão na terra e que nos mataram? Procurem, por favor. Capítulo 6. Muito bem, diga o versículo 10, se não me engano, meu filho. 10. Muito bem, então vamos a Apocalipse, versículos de 9 a 11. Versículos de 9 a 11. Eu penso que esse texto ilustra bem essa exultação de Apocalipse 18, 20. Exulta sobre ela, ó céu. É festa no céu. Esses que estavam aguardando, esses que pediam justiça, agora estão em festa. Não é aquela festa profana, aquela festa do vingador, daquele que quer o dente por dente, olho por olho, bem feito, tome. Não, não é nada disso. Queremos justiça. Isso não pode ficar impune. Senhor, até quando? Esse é o pedido. Por favor, quando abrir o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositados. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Vejam, eles querem justiça. Versículo 11. Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. Pronto, esperem um pouco, vocês vão se alegrar daqui a pouco. Olha o resultado, Apocalipse capítulo 18, versículo 20. Então é uma exultação no céu, as almas lá no céu estão em festa. E exultação aqui na terra para aqueles que nós
os membros da igreja que ainda peregrinam neste mundo e que muito sofreram, ainda não foram mortos, mas se alegram, sobreviveram à grande tribulação. Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Vamos dar uma olhadinha também no céu exultando, no capítulo 16, versículo 5, por favor. Capítulo 16, versículo 5. É um anjo, o anjo das águas, que exulta e diz: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, que assim julgas. Mas há uma outra grande exultação, a narrativa até longa, e não vamos ler lá agora, porque vai ser assunto da próxima aula, do próximo encontro, é o capítulo 19. O capítulo 19 é o capítulo do Aleluia, no Novo Testamento. No Novo Testamento, Aleluia só aparece no Apocalipse. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Muito bem, então no versículo 20 é um hino de exultação. Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Chegamos ao versículo 21. Então um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a ao mar, dizendo: com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. O anjo faz aqui um gesto, um ato simbólico. Uma pedra é jogada no mar. E isso tem um significado. Babilônia, a grande cidade, se assemelhará a essa pedra. Vai ser jogada no mar e nunca mais vai ser encontrada. Agora, detalhe. Esse gesto já aparece no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, versículos de 63 a 64. E quando terminares a leitura do que nele se acha escrito, tu o ligarás a uma pedra e o lançarás ao Eufrates, dizendo: assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela, e cairão extenuados. Fim dos oráculos de Jeremias. Então, o Antigo Testamento trabalha muito com símbolos. Quando Deus quer transmitir uma mensagem, ele se utiliza de imagens, de gestos. Pegar uma pedra e lançar com toda a força no rio Eufrates, um dos dois rios que delimitam a Mesopotâmia. O profeta João, apóstolo e evangelista, Apocalipse capítulo 18, no versículo 20, descreve o que o anjo poderoso faz em termos parecidos com aqueles do profeta Jeremias. Sobre esse anjo poderoso, no versículo 21, recordo a vocês que nós já temos outros anjos poderosos fazendo coisas parecidas, no mesmo livro do Apocalipse. Vamos ao capítulo 5, versículo 2. Apocalipse, capítulo 5, versículo 2. Temos um anjo poderoso. Seria o mesmo do capítulo 18? Não sabemos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Depois no capítulo 10, versículo 1, Apocalipse 10, versículo 1, certamente não é o primeiro anjo, por causa da expressão então. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Já vimos o capítulo 10, já vimos o capítulo 5, não vamos entrar em detalhes, em explicação, porque ela já foi dada.
Muito bem, então parece que o versículo 21 está mais ou menos explicado. Um gesto simbólico que recorda ao vidente. É assim que o Império Romano vai ser destruído. Uma pedra na mão do anjo, o anjo tem força, tranquilamente, para fazer isto. Uma grande mó de moinho. Isto é, se Roma tem esse peso, se Roma é esta coisa poderosa, entretanto, malgrado, diante do poder de Deus, ela não é nada. Nenhum poder humano é alguma coisa diante da onipotência de Deus, que pode destruir tudo e todos os que se opõem a Ele num piscar de olhos. Versículo 22. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas, nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho. Essa advertência é inspirada em 2 textos do Antigo Testamento. De novo, a prova de que São João conhecia a fundo as profecias. Vamos primeiro a Jeremias 25:10, mas deixe Apocalipse 18 aí gravado, porque vamos comparar. Coloque aí no marca-livro, nessa página, e vamos a Jeremias 25:10. Então, de novo, Apocalipse 18, 22. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flautas, de trombetas. Jeremias 25:10. Abafarei seus gritos de alegria e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó e o brilho da lâmpada. Impressionante como os relatos são semelhantes. Muito bem. Agora vamos a Ezequiel 26:13. Farei calar a voz dos cânticos, não mais se escutará o som das tuas harpas. Agora volte para Apocalipse 18, 22. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas, nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho. Vejam, o moinho também aparece no Antigo Testamento. Muito bem, versículo 23. Não brilhará mais em ti a luz da lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. O versículo 23 contém também palavras que já aparecem em Jeremias e em Ezequiel. A luz da lâmpada, a voz do esposo e da esposa. Conhecia profundamente o Antigo Testamento. Em síntese, aqui agora voltando para a espiritualidade desses 2 versículos. Você que se ufanava de ser um império tão festivo, quantas demonstrações de alegria, quantas festas, quantas orgias, quanta alegria alimentada e motivada pela embriaguez, pela comida. Aliás, havia um edifício nas grandes cidades do Império Romano chamado, sabe de quê? Vomitório. Vomitório. As pessoas comiam e se empanturravam tanto. Sim, é verdade, dá vontade de rir, mas é verdade. Rir é engraçado, para não dizer trágico, não é? E elas iam para esses lugares para vomitar, para jogar fora os dejetos, seja defecando, urinando ou vomitando. Chamados vomitórios, não é? O excesso do beber
sexo, a vida desenfreada. Isso marcava, era uma nota característica do Império Romano. Um império desse não podia subsistir por muito tempo. Olha aí o resultado. Muito bem. E o último versículo, o versículo que fala do sangue dos cristãos, o sangue dos mártires. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Vejam a sutileza. Por esse versículo vocês percebem a monstruosidade do império. Não derramaram seu sangue somente os cristãos. Roma matou muito mais do que os cristãos. Roma não tinha piedade de ninguém, absolutamente ninguém. Claro que o que nos interessa aqui, já que se trata de um livro escrito por um apóstolo de Jesus Cristo, para confortar a igreja do seu tempo, e também para ser consolo e esperança para a igreja dos séculos vindouros até a vinda de Cristo, o acento se dá ao sangue dos cristãos. Nesse sentido, vamos olhar quatro textos que falam do sangue dos mártires, do sangue dos cristãos, no próprio Apocalipse. Comecemos por Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Sangue derramado. Aqui, os que estão falando são os mártires. Estes morreram por causa de Cristo na efusão de sangue, no derramamento de sangue. Pule agora para o capítulo 16, versículo 6. De novo, o sangue dos cristãos. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. De novo, o sangue dos santos e dos profetas. Pule para o capítulo 17, versículo 6. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E esta visão encheu-me de espanto. Essa cena aqui é grotesca. Ela é repugnante. A mulher com sangue na boca, como se fosse um animal carnívoro que acabou de cravar os dentes na sua presa, está se alimentando e bebendo avidamente. De cima da carniça, não é propriamente carniça. O animal acabou de morrer, o sangue ainda nem talhou. Ela está em cima da vítima, da presa que acabara de morrer. Pois bem, é uma comparação horrível, horrível. E finalmente, o capítulo 19, versículo 2, que vamos tratar na nossa próxima aula. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Então vejam como termina o capítulo 18, termina aludindo ao sangue dos profetas e dos santos. Terminamos então, graças a Deus, o capítulo 18. No nosso próximo encontro, se Deus quiser, continuaremos a descrição do castigo de Babilônia. São 3 capítulos, 17, 18 e 19. Já vimos o 17, já vimos o 18, mas esse castigo só vai acabar no versículo 10 do capítulo 19, que vamos iniciar, se Deus quiser, o nosso próximo